Olá, bem-vindos ao canal Monitoria Universitária. Eu sou o Emerson Isidoro e hoje nós vamos resolver o quinto exercício do terceiro capítulo do livro de Mecânica Estática para Engenharia, Dr. Hibbeler. Então o enunciado eu vou deixar na descrição do vídeo, mas no mais é o quê? Determinar qual que é a intensidade de F1 e F2, né? Admitindo que o ângulo θ vale 60 graus, para que o ponto zero, né, ponto O aqui, esteja em equilíbrio, né? Se você está resolvendo esse exercício, você deve ter tido acesso ao desenho que tem aqui, tem toda uma arte, né? Não tentei reproduzir porque só de colocar os vetores já fica uma coisa meio poluída, né? Imagine se nós passássemos então a fazer o desenho, né? Aí ninguém ia entender nada, tá? Então, como você sabe, a primeira coisa a ser feita é você fazer a decomposição dos vetores, né? Então você sabe que, por exemplo, aqui, esse 5 kN vai ter um componente dele que vai agir na vertical, né? Aqui. Você tem essa componente vertical, 5 kN em Y, né? Porque eu quis chamar dessa maneira. E aí você vai ter uma componente horizontal, né? Você vai ter uma componente horizontal aqui, né? 5 kN em X, tá? Porque eu quis chamar dessa maneira. E aí você tem aqui 7 kN, você vai ter uma parcela dele que vai agir aqui na vertical, né? Que aí é 7 kN em Y. E você tem uma outra parcela aqui, ó, na horizontal, né? Então aqui você vai ter 7 kN em X. Se você está escutando um sonzinho de fundo aí, é a criançada que está brincando de amarelinha, ou seja lá o que for, tá? Nenhuma criança está sendo torturada na sala ao lado, nem nada do tipo. Tá bom? E aí você tem F1 e F2, que por enquanto, né? Não vamos mexer com eles, vamos mexer com esses dois primeiros, né? Então aqui você tem o 5 kN, eu vou ter que fazer a decomposição dele, né? Como que eu vou fazer a decomposição dele? Eu vou fazer a decomposição dele primeiro somando os vetores, né? Aí eu posso pegar aqui, por exemplo, você tem aqui o 5 kN em X, né? 5 kN em X. Aí você sobe aqui com 5 kN em Y, ok? 5 kN em Y. E aí você tem a resultante aqui, ok? Que é o 5 kN propriamente dito, certo? O ângulo ele está aqui, entre o vetor resultante e o componente x, então eu boto aqui também. Então, olha só, se esse ângulo fosse um olho, ele estaria vendo essa aresta. Então, 5 kN em y, eu calculo com o seno, porque é o cateto oposto dele, desse ângulo aqui. E, logo, 5 kN em x, eu vou calcular com o cosseno. Então, 5 kN em x, eu vou ter 5 kN, né, multiplicado por cosseno de quanto? De 30, né? Então vamos pegar aqui e ver quanto que dá? Então vamos lá. Você tem aqui 5.000, né, vezes cosseno de 30. Isso aqui vai dar 4.330, né? Aí você coloca ENG, aperta a tecla ENG. Vai ficar 4,33 kN.
Então aqui vai ficar 4,33 kN. E os 5 kN em Y? 5 kN em Y vai ser 5 kN vezes o seno de 30. Boatos de que isso aqui vai dar 2,5 kN, né? Vamos ver se o seno de 30 ainda é meio. Se o seno de 30 ainda for meio, é isso mesmo. Então é 2,5 kN. Agora a força de 7 kN. Força de 7 kN, olha só, vamos somar. Aqui tem uma questão, né? Nós não temos o ângulo já dado aqui para nós, né? Nós temos um ângulo aqui nesse triângulo, né? Nós temos o nosso ângulo, ele é assim, ó. Nós temos esse triângulo aqui, ó. Para tentar deixar um pouquinho mais claro, ele é assim, mais ou menos, tá? Então aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5. O nosso ângulo, ele tá aqui assim, ó. Ele é isso aqui. Então o nosso ângulo, ele é isso aqui. Se o nosso ângulo, ele tá aqui, gente, ó. Se o nosso ângulo, ele tá aqui, então o que que vai acontecer? Aqui é cateto oposto. Aqui, claro, é a hipotenusa, né, o lado maior, e também diagonal, né? E aqui é o cateto adjacente. Aí você pode determinar quanto que vale este ângulo. Nós já sabemos, né? Nós vamos ter 3 maneiras. Você pode fazer seno a menos 1. Você pode fazer cosseno a menos 1. E você pode fazer tangente a menos 1, né? Colocar lá aqui assim. Pode fazer tangente a menos 1. Seno, o que que é seno? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. Você pode fazer seno a menos 1 de 4 sobre 5. Cosseno, o que que é cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno a menos 1 de 3 sobre 5. Ou você pode fazer tangente a menos 1 de cateto oposto sobre cateto adjacente, né? 4 sobre 3. Todos eles têm que dar o mesmo valor. E quanto que vai dar? Boatos aí de que dá 53,13. Estou fazendo só com tangente a menos 1, tá? Tem que dar a mesma coisa. Todos esses aqui vai dar 53,13 graus. Tá ok? Então esse ângulo aqui é 53,13. Então quanto que vale as componentes deste ângulo aqui? Então nós temos aqui. Quanto que vale as componentes desse vetor? Então nós temos aqui. Nós temos 7 kN. Nós temos 7 kN em x, aqui, nesta direção, né? Aí você desce os 7 kN em y, né? Aqui 7 kN em y. E aí você tem aqui a resultante, né? Que é os próprios 7 kN. Aí o ângulo ele está sendo dado entre o quê? Olha só, o ângulo ele está entre a resultante e a componente y, né? Então eu vou botar o ângulo aqui, ó. Resultante e componente y. Então nosso ângulo está aqui, ó. Então olha só, muito importante que embora a nossa componente x ela seja horizontal, né? Naturalmente a componente x ela fica com o cosseno, né? Muitas vezes o x fica com cosseno, mas aqui não, ó. Se esse ângulo fosse um olho, ele enxergava essa aresta, né? Ele enxergava a aresta x. Então, para calcular a componente horizontal da força de 7 kN, devido à posição do ângulo que nos foi dado, nós vamos usar aqui seno, tá bom? Então aqui usa seno. Se aqui usa seno, aqui vai usar, na componente vertical vai usar cosseno, tá bom? Então, quanto que vai dar? 7
kN em Y, por exemplo. Então eu vou ter o que? 7 kN multiplicado pelo cosseno, tá vendo? Cosseno de quanto? Cosseno de 53,13 graus. Então, você pega aqui 7.000, que multiplica cosseno de 53,13. Então, isso aqui dá 4.200, né? Mas como estamos falando de kilonewton, né? Então, você só aperta Eng aqui que vai mostrar, ó, 4,2, 10 a terceira. Esse 10 a terceira aqui a gente troca pelo K, né? Lembra? 10 a terceira igual a quilo. Então, aqui, 4,3 kilonewton, né? Componente Y aqui, né? 4,3 kilonewton. E a componente X? A componente X é com o seno, né? Então aqui, ó, eu tiro aqui e só coloco aqui seno. Quanto que vai dar? Ó, eu já sei que é 5,6, né? Mas vou colocar aqui, ó. Vou colocar tudo, ó. 7 kN em X é igual a 7 kN, né? Vezes o seno de 53,13 graus. Isso aqui é igual a 5,6 kN. Aí, que beleza, né? Ok. Agora, você pode ver também essas componentes aqui, né? F1 e F2, né? Porque o que acontece aqui? Essas componentes elas vão entrar na equação, né? E elas já vão ter um certo valor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui esse desenvolvimento aqui, só esses triângulos aqui, tá? Eu vou apagar, porque é importante que nós façamos a decomposição dessas forças F1 e F2 aqui, para depois já colocar elas certinha nas equações de equilíbrio para ficar mais simples. Claro que se você já entende como é que faz todas as decomposições, você então vai adiantar o vídeo, né? Então, nós temos aqui a componente X de F2, né? Nós vamos ter aqui F2 em X. E aqui nós temos a componente F2 em Y, né? F2 em Y. Aqui nós temos a componente F1 em Y, ó. F1 em Y. E aqui nós vamos ter a componente F1 em X, né? F1 em X, né? E então vamos entender o que nós podemos fazer aqui. Vamos ver com F2, né? F2, eu tenho o quê? Eu tenho esta força F2 em X, né? F2 em X. Aí ele sobe essa força F2 em Y. Muito importante, gente, que tanto faz, tá? Tanto faz você começar somando com F2 em X ou F2 em Y. Vai dar a mesma coisa, tá? Não vai mudar nada na posição nem do ângulo, nem na posição da força resultante, tá? Não vai mudar absolutamente nada. Então, F2 em Y, certo? E aí nós temos a resultante aqui, tá? Aqui nós temos a resultante. Contanto que você, claro, contanto que você obedeça certinho o desenho aqui, né? Então, F2, certo? O ângulo está entre a componente Y, né? E a força resultante. Então, nosso ângulo está aqui, ó.
força resultante, componente Y. Nosso ângulo está aqui. Então, olha só, se esse ângulo fosse um olho, ele via esta aresta aqui. Então, essa aresta, F2 em x, é calculado com seno, certo? E logo essa aresta aqui é calculado com cosseno. Por que eu estou fazendo isso? Vocês já vão ver. Então, se eu for fazer aqui as decomposições, mesmo que eu não saiba o valor, tá? Eu não sei o valor de F2, não vai sair logo o valor, mas vocês vão ver como é importante. Então, ó, vamos ver aqui, F2 em x, né? Por exemplo, vai ser igual ao quê? A F2 vezes o quê? Vezes o seno de 70, né? Então, quanto que é seno de 70, gente? Você pega aqui e vê, ó, seno de 70. Isso aqui tá dando 0,94. Pode ser, então você bota. Então, F2 é 0,90. F2 em x é 0,94 F2. Certo? Ó, tá vendo como é importante? Vocês vão ver como isso vai facilitar depois. Depois você tem F2 em Y. Aí você tem F2 em Y, né? Vai ser o quê? Vai ser F2, né? Multiplicado pelo cosseno de 70. Aí, cosseno de 70. Então aí você vem aqui e vê. Quanto que é o cosseno de 70? Você vem aqui, cosseno de 70, 0,34. Tá vendo? Então, F2 em Y é igual a 0,34 F2. Quanto que vale F2? Não sei, mas vamos descobrir. Certo? Então aqui eu já fiz meio caminho, né, da decomposição. Não tem como fazer porque eu não sei o valor de F2. Lógico. Agora eu vou fazer a mesma coisa com F1. Porque depois vocês vão ver como fica simples, né, na hora de substituir as equações de equilíbrio. Então aqui F1, eu tenho aqui, por exemplo, eu desço aqui F1 em Y, tá? Para somar os vetores, né? Então eu tenho F1 em Y, venho aqui com F1 em X, certo? Eu tenho F1 em X, e aí eu tenho aqui o F1, né? Resultante, propriamente dito, né? Aí o ângulo, ele tá sendo entre o quê? Ele está sendo entre o vetor resultante e a componente x, né? Então, ó, componente x, vetor resultante. O ângulo está aqui, ó, entre esses dois, tá? Se esse ângulo fosse um olho, ele via essa aresta. Então, y vai ser calculado com o seno, x vai ser calculado com o cosseno, certo? Então, lembrando que o ângulo é 60 graus, tá? Isso aqui é do enunciado, admita que θ vale 60. Então, F1 em x vai ser igual a F1 multiplicado pelo cosseno, né? Cosseno de 60. Então, quanto que é cosseno de 60? Então, você pega aqui cosseno de 60 graus. Isso aí vai ficar 1 sobre 2. Então, F1 em x é igual a 0,5 F1. Certo? E F1 em y? F1 em y é o seno, né? Então vai ficar F1 vezes seno 60. Aí você pega aqui e vê quanto que é o seno de 60. Seno de 60 é igual a 0,86. Então, pode colocar 0,87 F1. Então é isso, pessoal. Tá feito aqui todas as decomposições, tá? É a mesma coisa. Eu vou apagar a lousa, limpar, deixar certinho todos os componentes aqui. E aí nós vamos dar continuidade ao exercício.
Para quem já domina, claro, eu vou deixar no comentário prefixado o minuto e o segundo, onde eu começo a fazer a resolução já das equações de equilíbrio. Então, pausem o vídeo aí, enquanto eu apago a lousa e depois nós damos continuidade à resolução. Bom, agora dando continuidade, né? Já coloquei aqui todas as componentes. Agora nós vamos utilizar as equações de equilíbrio, né? Qual que é a primeira equação? Bom, pode ser qualquer uma das duas. Você pode usar somatória da força em x igual a zero, perdão, e somatória da força em y igual a zero, né? Eu vou começar com x, porque eu quis, tá? Somatória das forças em x tem que ser igual a zero. Então, vamos ver. Todas as forças que estão agindo na horizontal, né? E na vertical. Lembrando que se ele estiver à direita, né? Do centro aqui do plano cartesiano, então ele é positivo. Se estiver à esquerda, ele é negativo. Da mesma maneira que nós aprendemos plano cartesiano no ensino fundamental, deveríamos ter aprendido, né? Então vamos ver? Nós vamos ter então aqui, temos menos 4,33 kN, temos menos 5,6 kN, temos mais 0,94 F2 e temos mais, aí continua aqui embaixo, né? Um outro sinalzinho de mais, 0,5 F1. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então aqui é o seguinte, eu vou ter que fazer o seguinte, primeiro, como eu tenho duas incógnitas, né? Eu vou ter duas equações. Então, se eu isolar, por exemplo, F1 aqui, eu vou fazer o quê? Isolar F1 e tudo que eu vou ter que jogar tudo para o outro lado, né? E aí eu vou fazer o quê? F1 em função de F2. Se eu fizer F1 em função de F2, na primeira equação, a segunda equação eu tenho que fazer F2 em função de F1, tá certo? Mesma coisa, se eu começar com F2 em função de F1, depois eu vou fazer F1 em função de F2. Tá certo? Vocês vão ver como é que vai ficar. Então, o que que acontece? Eu vou isolar F1, tá? Vou fazer F1 em função de F2. Então, tudo isso aqui vai vir para o outro lado da equação. Então, eu vou ter assim, ó, eu vou ter que 0,5 F1, ele vai ser igual olha só, a mais 4,33 kN, né? Mais 5,6 kN e menos, né? Agora menos, aí eu vou colocar aqui, né? 0,94 F2. Na hora que eu somar aqui, ó, 4,33 mais 5,6, aí eu vou ter o quê? Eu vou ter 9,93. Então eu vou ter isso aqui, ó, só para ficar melhorzinho. 0,5 F1 igual a 9,93 kN menos 0,94 F2, tá? Agora vamos ver a somatória da força em Y. Somatória da força em Y agora. Somatória da força em Y igual a zero. Lembrando, que tiver para cima do centro aqui do plano cartesiano é positivo. Todo vetor que apontar para baixo, né, do centro do plano cartesiano é negativo. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2.500, né, 2,5 kN mais
0,34 F2, 0,34 F2, agora menos, né? Menos 4,3 kN e menos 0,87 F1, né? E isso tem que ser igual a 0. Aí é aquele negócio, lembra? Aqui eu fiz o quê? Eu fiz F1, né? Em função de F2, né? Como é que ficou? F1 em função de F2. Então agora eu tenho que fazer o inverso. Eu tenho que fazer F2 em função de F1. Tá certo? Então o F2 ele vai ficar desse lado. Então vou ter o quê? 0,34 F2. Ele vai ser igual a... Quanto que vai dar aqui, ó? Vai ser 2,5 menos 4,3. Isso aqui dá 1,8, né? Isso aqui daria menos 1,8. Menos 1,8, mas aí passa para o outro lado, né? Eu pego esse mais esse aqui, né? Esse menos esse. Vai dar menos 1,8. Aí eu passo para cá, vai ficar mais, né? Vai ficar 1,8 positivo, né? 1,8 kN, certo? E aí você tem o menos 0,87 F1, vem para cá mais 0,87 F1, certo? Aí, o que acontece? A gente precisa isolar de vez, descobrir quanto que F2 vale efetivamente em função de F1. Então, o que eu vou ter aqui? Eu pego esse 0,34 e passo ele dividindo. Então, eu vou ter aqui que F2, ele vai ser o quê? Eu vou pegar até mais para cá, assim. Então, eu vou ter F2 igual a 1,8 kN, né? Dividido para 0,34, né? E aí eu tenho mais 0,87 F1 também dividido para 0,34. Então quando a gente divide isso aqui, pega 1,8, divide para 0,34. Então vai ficar 5,3. Então vai ficar 5,3 kN, né? E aí você pega o 0,87 e divide para 0,34 também. 0,87 dividido para 0,34. Vai ficar 2,56. Mais 2,56 F1. Ok? Aí, o que acontece? Então eu sei o quê? Eu sei que 5,3 kN mais 2,56 F1 é igual a F2. Né? Agora, o que acontece? Eu pego, esse aqui é a minha segunda equação, né? Essa aqui é a minha primeira equação, certo? Essa aqui, ó. E essa aqui é a segunda equação, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir a equação 2 na equação 1. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o seguinte,
eu vou ter que 0,5 F1 ele vai ser igual a 9,93 kN menos 0,94 que multiplica F2. Mas o que é F2? Eu acabei de descobrir que é tudo isso aqui, ó. Eu acabei de descobrir que é 5,3 kN mais 2,56 F1. Tá vendo? Então, tem que fazer a distributiva aqui, ó. Tá certo? Então, vou ter o quê? Que 0,5 F1 ele vai ser igual a 9,93 kN. Aí, vamos ver aqui. Eu pego 5,3, né? 5.000, pego 5.300, multiplico para 0,94. Aí dá 4,982. Pode colocar 4,98, né? Vamos colocar, então vai ficar menos 4,98 kN. E aí, pega aqui, né? 0,94 negativo e multiplica por 2,56. Então, 0,94 vezes 2,56. Então, isso aqui vai dar 2,41. Então, aqui vai ficar menos 2,41 F1. Logo, nós vamos isolar F1, né? Para achar F1. Então, eu vou ter o quê? Esse 2,41 eu vou jogar ele para cá. Ele vai vir positivo, né? Então, eu tenho 2,41 mais 2,50. Então, eu tenho 2,91 F1. Isso aqui vai ter que ser igual ao quê? A 9,93 menos 4,98. Isso aqui vai dar 4,95. Então, isso aqui vai dar 4,95 kN. Logo, F1 ele é igual ao quê? F1 ele é igual a 4,95 kN dividido para 2,91. 91, né? Vou deixar aqui claro que 2,91. Então, a gente pega aqui e divide. 2,91. Aí isso aqui vai dar 1,7 kN. Então aqui dá 1,7 kN. E agora? Agora nós temos que determinar quanto que vale F2, né? F2 a gente já tem aqui a equação dele. A gente sabe que F2 ele é o quê? Ele é 5,3 kN mais 2,56 F1, né? F2 ele é isso aqui, ó. F2 ele é 5,3 kN mais 2,56 F1. F2, então, ele é 5,3 kN mais 2,56 que multiplica 1,70. 1,70 kN. Né? Então,
eu vou pegar 2,56 vezes 1,70. Isso aqui dá 4,35. Com mais 5,3, isso aqui vai dar 9,65. Então, F2 é igual a 9,65. Pode até colocar 9,7 kN. Se der alguma diferençazinha é por arredondamento. Então é isso, gente. Descobrimos aqui F1 1,7 kN, F2 9,7 kN. Então, espero que vocês tenham compreendido, tenha sido de alguma utilidade, que vocês tenham conseguido acompanhar aqui. Eu sei que ficou um pouco poluído, né? Teve que usar até o último espacinho, mas coube. Graças a Deus deu tudo certo, né? Então, não deixe de dar seu like ou dislike. Se tiver alguma dúvida aí, deixe sua pergunta. O que eu souber responder, eu vou ajudar vocês. E nos vemos no próximo vídeo.